amigos. É bom poder estarmos juntos novamente a partir desta transmissão feita da Igreja Adventista de Setúbal. Querido amigo, o título da meditação desta noite, o título da palestra de hoje, é um título talvez um tanto estranho. Imagine você que alguém pudesse, no início de uma temporada de futebol, celebrar a vitória do seu clube quando ainda faltassem muitas jornadas para o final do campeonato. Imagine o que seria uma grande multidão de torcedores reunir-se para celebrar algo que ainda não tinha acontecido. Pois é exatamente este o tema da nossa meditação desta noite. A palestra de hoje tem como título Celebrar antes de ganhar. E eu gostaria de lhe ler um texto bíblico que certamente você, querido amigo, conhece, que se encontra em Hebreus, no capítulo 11, no verso 6. E diz então assim, a minha tradução apresenta este versículo com as seguintes palavras. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Estamos a falar aqui de Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O texto em que o apóstolo Paulo faz esta afirmação, na carta aos Hebreus, é muito claro. Sem fé é impossível agradar a Deus. A expressão aqui não é que estejamos a falar de uma relação de bajulação, mas Deus só pode de alguma forma ter uma relação com os seus filhos, que estão separados por um abismo gigantesco, porque Deus, é Criador, é poderoso, é todo Ele sábio e tem, diríamos assim, um conjunto de capacidades que estão muito além daquilo que é as condições do ser humano. Do que o próprio Deus, que é o nosso Criador, nós podemos de alguma forma nos relacionar com Ele. E aquilo que a Bíblia nos apresenta é a ideia de que se alguém se aproximar de Deus, confiando nele, acreditando nele, este é efetivamente o elemento que permite esta conexão entre o infinitamente pequeno e o descomunal e infinitamente grande. É por isso que nós hoje vamos justamente ao estudo do livro de Êxodo, capítulo 12, onde vamos encontrar Moisés incentivando, mais ainda, dando orientações muito específicas com o valor de estatuto ao povo de Israel, que ainda era escravo, para que este mesmo povo pudesse se preparar para poderem celebrar a festa da sua libertação. E aqui é que está justamente a grande questão. O povo de Israel naquele dia tinha trabalhado, como há muito tempo fazia, fabricando tijolos. Eles continuavam sendo escravos. Na realidade não existia nada em termos de política egípcia que sinalizasse que a condição deles iria mudar, que eles iriam ser libertados. Não havia nenhuma movimentação nos bastidores do poder da corte egípcia que pudesse dar a indicação de que alguma coisa mudaria naqueles próximos dias. Na verdade, poderíamos até dizer que o rei Amenhotep II continuava obstinado na sua determinação de continuar a fazer com que os israelitas, os hebreus, permanecessem no Egito como mão de obra escrava. E desta forma, então, agora reparem que diante destas circunstâncias é dado efetivamente a indicação da parte de Deus a Moisés, que incentivasse o povo a que celebrasse uma festa cujo principal tema era essencialmente a liberdade. Isto parece ser contrário a qualquer racionalidade. Mas é interessante que Moisés não só vai dar estas indicações para que o povo fizesse esta festa, como vai dar orientações muito específicas que, como nós vamos ver em seguida, estavam recheadas de profundo simbolismo e significado espiritual, tudo isto apontando efetivamente para o significado desta festa. Por isso, querido amigo, convido-o a acompanhar comigo a leitura de alguns versículos que vamos ler no livro de Êxodo, no capítulo 12. E vamos começar primeiramente pelo verso 3. Estamos em Êxodo, capítulo 12, o verso 3.
Diz então o Senhor falando a Moisés, instruindo-o para o tipo de orientações que ele deveria dar ao povo judeu, ao povo hebreu. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro segundo as casas dos pais, em um cordeiro para cada casa. Ou seja, Deus estava a dizer, no 10º dia deste mês, portanto, estamos a falar, o mês em causa é o mês de Nisan, que equivaleria mais ou menos entre o final de fevereiro e o início de março. E é importante aqui para que nós que estamos a acompanhar esta série de estudos, estas palestras, possamos contextualizar no tempo. O início das pragas terá provavelmente ocorrido ali mais ou menos entre o final de novembro e o início de dezembro do ano mais ou menos o ano 1445, 1447 a.C., mais coisa, menos coisa. Portanto, estamos a falar aqui de meados do século XVI, do século XV, antes de Cristo. E reparem que estamos, portanto, se as pragas começaram ali entre o final de novembro e o início de dezembro, tínhamos, portanto, chegado agora até final de fevereiro. Aqueles últimos 2 meses e pouco, 3 meses, tinham sido meses devastadores para o Egito. Nunca tinha acontecido na história desta antiga nação uma sequência tão rápida e tão intensa de eventos avassaladores para a história da nação. Foram perdas de animais, foram perdas de culturas, de colheitas agrícolas, uma série de situações em que não era só o país que estava completamente devastado em termos económicos, mas era sobretudo a mentalidade daquele povo que estava virada do avesso. A crença na qual gerações e gerações de egípcios tinham sido educados a respeito dos deuses que eles adoravam e que eles consideravam como a fonte da prosperidade e do poder da nação egípcia. Estes deuses que eles consideravam como sendo aqueles que abençoavam e enchiam de virtudes o seu histórico país, que já àquela altura contava com vários séculos de história, tinha sido, diríamos assim, completamente invertida. As pessoas estavam com as suas convicções religiosas verdadeiramente invertidas e pervertidas. E agora então, reparem, apesar de tudo isto, o faraó continuava obstinadamente a determinar que os hebreus permanecessem em território egípcio para continuarem a servir aos interesses nacionais, aos interesses da casa real egípcia. Mas Deus tinha chegado o momento em que ele determinava que era a hora do seu povo sair. E, independentemente da opinião do rei, independentemente da decisão da classe dominante egípcia, a verdade é que Deus, apesar de quaisquer contrariedades humanas, Deus invariavelmente haveria de fazer com que a sua palavra fosse cumprida. E agora então ali estava o Senhor a dizer que no 10º dia daquele mês, do mês de Nisan, haveria do povo separar um cordeiro ou um animalzinho para um cordeiro ou um cabrito para poderem apresentar em sacrifício. O verso 5 diz: o cordeiro ou cabrito será sem mácula. É dada, portanto, a indicação de qual o tipo de animal e as características que ele deveria ter. Portanto, não deveria ser um animal com a pelagem com cores variadas. Deveria ser um animal sem nenhuma marca, sem nenhuma mancha no corpo. E mais ainda, deveria ser do sexo masculino, macho, de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E então, este animal seria guardado durante 4 dias. O animal seria tomado ao 10º dia, e ele haveria de ser guardado até, diz o verso 6, até o 14º dia deste mês. E então todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E agora repare aqui, querido amigo, uma coisa interessante. Um cordeiro ou um cabrito do sexo masculino e sendo, diríamos assim, de cor, de aparência perfeita, deveria ser separado para cada família.
As famílias deveriam, portanto, receber cada uma delas a oportunidade de oferecer um cordeiro. E desta forma, diz o texto ainda, no verso 7, tomarão o sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras da verga e sobre a porta, nas casas em que comerem este cordeiro. E depois o verso 8 diz: e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Portanto, há aqui uma informação muito importante. Nós temos aqui a informação de que, não havendo um altar cerimonialmente dedicado ao Senhor para poder fazer, portanto, o sacrifício do cordeiro, cada família deveria, ao sacrificar o cordeiro, ela deveria de alguma forma consagrar a sua própria casa para que ela fosse um santuário, ela fosse um local dignamente separado para que o cordeiro sacrificial pudesse efetivamente ser oferecido em holocausto. E aqui há uma coisa muito interessante. E qual era a maneira então de santificar cada casa? Era passar sangue nas ombreiras e na verga da porta. Os umbrais de cada porta, de cada casa israelita, deveriam, portanto, ser desta forma assinalados. Este sinal de sangue nas portas servia para mostrar que esta casa deveria ser, portanto, santificada ao Senhor e, diz também o texto, que nós vamos ler já a seguir, seria também um sinal identificativo para o anjo do Senhor, o anjo da morte que haveria de passar durante aquela noite por todo o Egito, não tirar a vida aos primogênitos que estivessem dentro daquela casa. E você pode estar a pensar, primogênitos, será que o pastor não errou? Não. É porque dentro de uma casa poderiam existir até 3 primogênitos. Poderia ser o filho mais velho do casal, da família, e se o pai e a mãe, cada um deles também fosse primogênito na sua própria família de origem, poder-se dar o caso de que, se a casa não estivesse devidamente assinalada com as marcas de sangue nos umbrais e na verga da porta, cada um deles também falecer, se fossem os primogênitos, respectivamente, da sua família. Por isso, em última instância, poder-se dar o caso de haver casas onde viessem a falecer naquela noite até 3 pessoas. Imaginem a dor que isto poderia causar na história de uma família. Mas vamos continuar aqui a ver, portanto, como deveriam ser os preparativos desta festa. Então, já vimos, o cordeiro deveria ser separado no 10º dia, deveria ser preparado até ao 14º dia, quando ele seria separado. E o texto diz-nos que o cordeiro então haveria de ser sacrificado por altura do pôr do sol. Ora, nós hoje temos, pelo conhecimento que possuímos e pela perspectiva histórica com que olhamos para este episódio da história bíblica, percebemos claramente que existe aqui um conjunto de elementos, todos eles fortemente messiânicos. A festa da Páscoa era mais do que uma celebração da libertação de um povo da condição de escravos de um país opressor como era o Egito. Não, esta festa, ela representava também um outro aspecto muito mais alargado do que simplesmente a celebração de um evento que ainda estava no futuro, mas que se esperava que fosse um futuro breve. É que os israelitas não estavam ali somente a celebrar a sua libertação da escravidão egípcia, eles estavam a celebrar também a libertação da grande escravidão na qual todo o ser humano que já existiu nesta terra veio a ser alvo, que é a escravidão do pecado. E nesta festa Deus estava de alguma forma não só a celebrar a vitória do campeonato por antecedência, mas Deus estava a celebrar a vitória de todos os campeonatos até ao final da história da humanidade. E isto aqui é que é surpreendente, porque Deus está a incentivar o seu povo a fazer com que uma celebração destas tivesse uma ousadia absolutamente incalculável. Ou seja, um povo pobre, um povo de condição, diríamos assim, social diminuída, este povo estava a fazer uma festa que ia para além de todas as expectativas. Se os egípcios entendessem o que estava por detrás desta celebração, eles verdadeiramente achariam que os israelitas eram um povo completamente desvairado. Mas
Aqui estava, portanto, uma celebração que implicava também na vitória última de Deus sobre o pecado. E agora então vamos analisar com cuidado os elementos messiânicos desta festa. Já vimos, portanto, o cordeiro representava Jesus Cristo. João, um dia haveria de dizer, cerca de 15 séculos mais tarde, João haveria de dizer, um dia junto ao Rio Jordão, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele olhou para Jesus, quando ele viu o seu primo aproximar-se do Rio Jordão, ele anuncia à multidão, como está escrito em João capítulo 1, verso 39, ele anuncia à multidão que esse que se aproximava era, na realidade, aquele Cordeiro que durante tantos séculos, tantas gerações, tinha sido sacrificado no período pascual, no período, inclusive, dos sacrifícios diários que eram oferecidos no templo. E Jesus era justamente apresentado naquele momento como o Salvador do mundo. Um hebreu entendia perfeitamente este simbolismo. Eles sabiam claramente que o Cordeiro era um símbolo do Messias que haveria de vir para morrer em favor da humanidade. Mas reparem ainda uma outra coisa muito interessante. A Bíblia diz que a carne deste cordeiro deveria ser assada. A carne deste cordeiro não podia ser cozida, por uma razão muito simples. É porque para cozinhar a carne de um cordeiro seria necessário partir o corpo do animalzinho em várias partes a fim de poder pô-lo dentro da panela. E desta forma estaríamos a cometer, de alguma forma, um erro que comprometeria o simbolismo associado àquele que foi o sacrifício de Jesus Cristo em nosso favor. É verdade que Jesus morreu em nosso lugar, ele foi ferido pelas nossas transgressões, como diz Isaías, ele foi moído pelos nossos pecados, mas, efetivamente, nenhum dos ossos de Jesus foi partido, mantendo assim, portanto, a integridade do seu corpo, que, embora tendo sido entregue por nós, foi mantido intacto, em termos de integridade, para que a salvação fosse concluída. E agora reparem aqui numa outra coisa. A Bíblia diz também que a carne deveria ser assada, porque o cordeiro deveria ser comido com pães asmos, ou seja, pão sem fermento, e ervas amargas ou ervas amargosas. Ora, o pão com fermento era considerado, a levedura era considerada pelos hebreus e pelos povos da antiguidade como um símbolo do pecado e da transgressão. E é muito interessante compreendermos porque que esta ideia está aqui apresentada. É porque quando o fermento está a levedar a massa, nós, e aqueles que já fizeram esta experiência, ou que têm o hábito de frequentemente amassar pão ou produzir qualquer outro tipo de massa, de bolo, ou o que quer que seja, nós, quando olhamos para a massa, se ficarmos a olhar fixamente para ela, por mais eficaz e eficiente que seja o poder de levedura do fermento, nós não vamos ver a massa a crescer. Isto não se percebe estando a olhar durante 1 ou 2 minutos para a massa. Mas se nós nos afastarmos de um bolo ou de um pedaço de massa de pão e nos desviarmos o olhar por cerca de 15, 20 ou 30 minutos, quando voltarmos vamos perceber que a massa efetivamente aumentou de volume. Assim é o efeito do pecado na nossa vida. Nós, inicialmente, quando nos permitimos algum tipo de condescendência com a desobediência às orientações de Deus, não nos damos conta imediatamente que estamos a afastar-nos tanto de Deus. Talvez uma pessoa que está neste momento a passar por uma experiência de afastamento de Deus, talvez ao deixar de ler a Bíblia durante 1 ou 2 dias, não sinta que perdeu grande coisa na sua vida. Talvez quando você não ora por 1 semana ou 1 mês, talvez você continue a sentir que está saudável, que está tudo bem na sua vida. Mas o que acontece com o pecado na vida do ser humano é algo semelhante ao efeito do fermento. É imperceptível, é tão gradual que nós vamos nos familiarizando com a condição de pecado, vamos nos habituando com a condição de estarmos afastados de Deus, que embora estejamos há 1 semana sem ler a Bíblia, embora possamos estar há 1 mês sem orar, parece que está tudo bem, mas o pecado está a fazer o seu efeito. E uma pessoa só se vai dar conta de quão grave efetivamente se tornou a sua condição de afastamento de Deus quando normalmente os problemas vêm. E isto acontece muito frequentemente quando as pessoas, por vezes,
vem uma doença, vem uma crise financeira, vem um problema pessoal, vem qualquer outra circunstância que nos faz, de alguma forma, sentir a nossa própria fragilidade. E aí é que nos damos conta de que, porque passamos tempo sem estudar a palavra do Senhor, sem aprendermos dos seus ensinos, sem estarmos em contato com o Senhor através da oração, aí vamos perceber a nossa fraqueza. Vamos sentir que de fato estamos sozinhos e que a força do Senhor, de alguma forma, não está ao nosso alcance. Não porque Deus não queira nos ajudar, mas porque nós é que nos afastamos dele. Você e eu não nos podemos esquecer do que Isaías, no capítulo 59, no verso 2, diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Você deve se lembrar, alguns dias atrás nós falávamos justamente sobre a razão pela qual Deus odeia tanto o pecado. É porque o pecado separa-nos do seu coração. E então este é o efeito que o pecado tem, e é dramatizado desta maneira através do simbolismo do fermento. E é esta a razão pela qual, durante uma semana, o povo judeu, o povo de Israel, não deveria comer pão fermentado, para que que o fermento do pecado afasta-nos de Deus, mas causa um efeito gradual e de maneira a que nós muitas vezes não nos aproximamos. Um outro simbolismo associado também ao efeito do pecado sobre o coração e a alma humana é a lepra. Mas não vamos falar sobre isto agora, vamos ater-nos ao segundo elemento. A Bíblia diz que o cordeiro, a carne do cordeiro, naquela festividade deveria ser assada, comida com pão sem fermento e também acompanhada de ervas amargas. Nós não sabemos muito bem quais eram as ervas que o povo de Israel usou na celebração desta primeira Páscoa, logo nas vésperas da saída do povo de Israel do Egito. Mas uma coisa sabemos é que depois, gradualmente, quando o povo de Israel se instalou em Canaã e passou a celebrar a festa da Páscoa em recordação daquele grande evento de libertação, entendemos que o povo de Israel fazia-o normalmente comendo alguns tipos de alface de natureza mais áspera, não é? Um tipo de alface conhecida como alface escarola, e também alguns outros tipos de ervas, como por exemplo agrião e outras ervas de sabor mais intenso e ativo. E o simbolismo que Deus queria que o povo de Israel aqui de alguma forma vivesse e experimentasse é que a sua experiência de amargura, a sua experiência dolorosa de serviço e de escravidão no Egito estava ali representada naquele tipo de ervas que eles comiam juntamente com a carne do cordeiro. Mas também aquelas ervas representavam um outro aspecto que simbolizava a própria dureza e a própria experiência dolorosa que a vivência do Messias haveria de representar. Nós não podemos esquecer que esta festa era uma celebração impregnada de simbolismos altamente messiânicos. Deus queria fazer com que aquelas pessoas entendessem que elas estavam a celebrar não só a libertação que elas experimentariam naquela noite, mas também que estavam ali a celebrar a libertação última que Deus quer dar a todo ser humano. É por essa razão, queridos amigos e prezados irmãos, que nós hoje também podemos e devemos celebrar a Páscoa. É verdade, nós estamos neste momento a chegar ao verão, a Páscoa já passou, mas é altamente significativo não nos esquecermos que hoje, ao recordarmos daquilo que foram os grandes eventos associados à Páscoa, ali está simbolizada de uma forma muito intensa tudo o que tem que ver com a nossa libertação última do pecado. Mas vamos continuar lendo, estamos agora no verso 11, e diz assim: pois comereis, os vossos lombos deverão estar cingidos e os vossos sapatos nos pés, e com o cajado na mão, e comereis apressadamente esta Páscoa do Senhor. E agora aqui nós vamos entender o porquê de Deus efetivamente estar a pedir ao povo que celebrasse a Páscoa desta forma. Portanto, quando um hebreu estava em sua casa, as suas túnicas eram normalmente túnicas amplas, mas quando a pessoa saía para o trabalho, então ela punha uma faixa que servia de cinto para ajustar de alguma forma a roupa, de maneira que ela, ao movimentar-se no seu trabalho, na sua movimentação do dia a dia, não fosse impedida pelo excesso de pano das túnicas amplas e largas que eles usavam. Mas naquela festa,
que eles estavam a celebrar em casa, eles não deveriam estar num contexto descontraído. Pelo contrário, eles deveriam estar cingidos, como diz a Bíblia, portanto, com o tal cinto em volta da cintura para dar-lhes capacidade de mobilidade, como se eles fossem iniciar dentro de instantes uma viagem. Deveriam estar com os seus cajados na mão e com sandálias calçadas nos pés. Ora, um hebreu normalmente não estava calçado em casa. Era até tido como falta de respeito estar em casa calçado, porque já que se estava em casa, estava-se descontraído, estava-se à vontade, e ao andar por cima de uma esteira ou de algum tapete, mesmo que as casas hebreias no Egito fossem casas simples, normalmente de terra batida, mas era sinal de descontração e de comodidade doméstica estar em casa descalço. Só se calçava normalmente quando se saía para a rua. E agora então imaginem estes hebreus a comer apressadamente, talvez de uma forma até um pouco sôfrega, a comerem a carne do cordeiro, com uma bocada de pão sem fermento, com um pouco de salada de ervas amargas, e eles iam então comendo isto. E à medida que todas as pessoas comiam, portanto, gradualmente havia agora o cuidado de que os ossos não fossem simplesmente jogados fora, mas que deveriam também estes ossos ser queimados, para que não sobrasse absolutamente nada. A ideia aqui é justamente esta, querido amigo. Jesus Cristo, o nosso Cordeiro, o nosso Salvador, Ele deve nos bastar completamente para a nossa redenção. E nós não devemos considerar como desprezível tudo aquilo que tem que ver com a nossa redenção. Você e eu somos salvos gratuitamente. Deus não nos cobra um único cêntimo pela redenção que Ele nos oferece. Deus não exige que nós paguemos com sacrifícios ou com penitências o nosso acesso à eternidade. Contudo, apesar de ser oferecida gratuitamente a salvação a cada um de nós, nós não devemos brincar, nós não devemos zombar, não devemos ver com leviandade tudo aquilo que tem que ver com a nossa redenção. É por esta razão que ainda hoje, em contexto moderno, contemporâneo, os cristãos costumam ter um cuidado muito sério em relação a tudo aquilo que são os elementos que sobram de uma cerimónia de Santa Ceia. Quando é feita numa congregação uma ceia do Senhor, em que celebramos a redenção através dos símbolos do Novo Testamento, do pão sem fermento e do sumo da uva, tudo o que sobra, sendo pão ou sendo sumo de uva, que tenham sido consagrados naquele momento, devem ser, portanto, descartados de forma respeitosa. O pão deve ser, de alguma forma, queimado, não é? Para ser à semelhança do que era feito na Páscoa, e o sumo da uva deverá ser derramado respeitosamente também no solo, representando, portanto, que o sangue de Cristo foi derramado sobre a terra em favor de todo o ser humano. E então aqui, querido amigo, nós temos que pensar desta forma. Jesus Cristo, ao morrer por você e por mim, Ele ofereceu-nos o acesso à vida eterna. Ofereceu-nos porque o valor é tão alto que você e eu jamais poderíamos pagar por isso. Isto faz lembrar aquilo que há uns anos atrás eu tive a oportunidade de acompanhar numa história que ouvi. Um determinado país africano onde estava a acontecer uma epidemia descontrolada de SIDA, chegou à conclusão que a única maneira de poder oferecer aos habitantes, aos cidadãos deste país, algum tipo de possibilidade de controle desta doença, era oferecendo aos cidadãos coquetéis de medicamentos para combater, portanto, os efeitos da doença. Só que estes medicamentos tinham valores astronómicos para aquilo que era o poder aquisitivo deste povo. A maioria das pessoas neste país ganha menos de $1 por dia, menos de €1 por dia. E muitos destes medicamentos custavam entre 20, 30, 40 euros apenas as doses diárias. Portanto, uma pessoa jamais poderia pagar os alimentos necessários para o seu tratamento. E então, o que acontecia é que o Ministério da Saúde deste país africano ofereceu a todos os pacientes os medicamentos. Não porque eles fossem baratos, não porque eles fossem brindes, enfim, comerciais, mas porque
eles efetivamente não podiam, estas pessoas não podiam pagar por eles. A mesma coisa o Senhor faz por nós. Nós não podemos pagar pela nossa salvação. E é por esta razão que ela nos é oferecida. Às vezes vejo com alguma tristeza, como eu e como por vezes muitas outras pessoas, parece que não damos o devido valor ao grande sacrifício que Jesus fez. E também é verdade que com tristeza e humildade, muito frequentemente vou diante de Jesus para lhe agradecer, mas também para pedir perdão pela falta de cuidado para com este grandioso oferecimento que o Senhor nos faz. Estamos agora no verso 12 e ali então é dito: e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos, porque eu sou o Senhor. E agora então reparem aqui interessantemente, que Deus estaria desta forma a arrumar de forma completa o problema que era a sua luta contra este povo que de alguma forma, obstinadamente, rejeitava conhecer a Deus. Na verdade, nós podemos dizer que quem estava mais obstinado nesta luta era o próprio Faraó. Mas Deus não queria também que esta nação pudesse ter qualquer dúvida a respeito de quem era o Senhor, quem é o Senhor do universo. Por isso, naquela noite, quando o anjo do Senhor passasse por todas as casas do Egito, matando os primogênitos daqueles cujos umbrais não estivessem assinalados com a marca de sangue, então Deus mostraria efetivamente de forma completamente inequívoca quem realmente era, quem tinha autoridade. E agora reparem uma coisa interessante, o verso 13 vai nos mostrar qual é a origem do nome da Páscoa. Diz: aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima. A expressão que existe na língua hebraica é pechá, passar por cima, passar por cima, encobrir. Esta expressão acabou depois por ser passada para outras línguas, vertida para outros dialetos e chegou até o português com a expressão Páscoa, que quer dizer justamente isto, passar por cima. A festa da Páscoa é precisamente isto. Uma das expressões, uma das ideias que na Bíblia estão associadas ao conceito de perdão é justamente isto, é de cobrir, de tapar, de passar por cima. E agora repare aqui interessantemente que Deus não deu ordem ao seu anjo destruidor para que passasse por cima das casas que não estavam assinaladas com sangue. Mas aquelas que estavam assinaladas com a marca de sangue, com o sangue do cordeiro ou do cabrito morto ao pôr do sol do dia 14 de Nisan, estas deveriam ser passadas por cima. E há aqui uma coisa muito importante e uma lição preciosíssima que nós não podemos esquecer, queridos amigos, é que você e eu somos perdoados, não porque Deus de alguma forma veja em nós méritos, não porque Deus seja capaz de reconhecer em nós qualidades ou capacidades que nos habilitem para estarmos na eternidade, mas porque Jesus Cristo nos assinalou com o seu sangue. E para que você e eu possamos ser assinalados com este sangue, nós devemos fazê-lo de uma forma tão simples quanto esta, pedindo ao Senhor perdão dos nossos pecados. Está você, querido amigo, prezada amiga, sentir na sua vida o peso de uma consciência culpada? Sente você que de alguma forma as últimas experiências da sua vida não têm sido bem-sucedidas? Sente você no seu coração o pesar por alguma coisa feita de errado há muito tempo no passado? Deixe-me dizer-lhe uma coisa. Deus está disponível a perdoar todos os seus erros. Não há uma única falha na sua vida que o Senhor não possa perdoar. Não importa se foi há muito tempo ou recentemente. Não importa se foi uma coisa grande aos seus olhos ou se foi uma coisa de pouca importância. Aquilo que a Bíblia nos mostra é que Deus está disponível para perdoar os nossos pecados, mesmo aqueles que foram intencionais. Mesmo aqueles que são pecados dos quais você tem a convicção de que você fez consciente de que estava errado e que estava a desobedecer à vontade de Deus. Mas se neste momento, no seu coração, o Espírito Santo lhe diz que você precisa confessar estes erros e deve arrepender-se deles diante do Senhor, pois este é o momento.
Esta é a ocasião para você obter o sentimento de paz, a libertação da culpa que você há tanto tempo necessita. Mas talvez alguém possa estar a dizer: mas pastor, você não sabe o que eu fiz, você não conhece as consequências do meu erro. Deixe-me dizer-lhe uma coisa, não por minha própria autoridade, nem pelo fruto da minha experiência, mas porque tenho percebido isto na leitura atenta da palavra do Senhor, é que Deus está disponível para perdoar todos os nossos pecados. Eu poderia ler para si agora uma dezena de textos bíblicos onde o Senhor faz promessas, mas eu posso apenas referi-las de forma muito rápida. Por exemplo, no livro de Isaías, logo no iniciozinho do livro de Isaías, Deus convida-nos a ir até Ele para que os nossos pecados, que sejam vermelhos como a escarlata ou encarnados como o carmesim, se possam tornar brancos como a neve ou como a lã pura, lavada. Deus está disposto a fazer isso. A Bíblia diz-nos, por exemplo, como em Miqueias, que o Senhor está disposto a perdoar as nossas iniquidades. E iniquidades, querido amigo, deixe-me dizer-lhe, são pecados intencionais. Deus está disposto a perdoar aquelas coisas que nós fizemos inclusivamente de forma consciente, mas que se neste momento somos capazes de nos arrepender delas, o Senhor está disposto a nos perdoar. E a Bíblia diz em Miqueias que o Senhor está disposto não só a perdoar, mas a pisar aos pés os nossos pecados e depois lançá-los nas profundezas do mar, para que nunca mais ninguém vá buscar estes pecados. Nós encontramos na Bíblia a promessa de que Jesus Cristo é o nosso advogado. Portanto, nós não temos razões para não acreditar que Deus esteja disposto a perdoar-nos, mesmo aqueles pecados que nós julgamos imperdoáveis. Acredite numa coisa, prezado e querido amigo, há uma mentira satânica que Satanás, que o inimigo faz questão de manter viva na mente de todos os seres humanos, é que há limites que Deus não pode perdoar, há pecados que Deus não consegue alcançar com a sua misericórdia. Esta é uma mentira satânica. Não esqueça que Satanás é o pai da mentira. E mesmo que ele esteja a dizer alguma coisa que aparentemente possa ser verdade, no fundo acaba por ser mentira também, porque a mentira misturada com a verdade acaba por se tornar em mentira também. E aqui, querido amigo, é interessante nós podermos recordar que o Senhor está a dar-nos a garantia de que os nossos pecados serão perdoados. Mas alguém pode ainda dizer: ok, pastor, mas os meus pecados sendo perdoados, mas eles vão ter consequências. Se eu confessar os meus pecados a Deus, se de alguma forma eles se tornarem públicos, eles vão assumir consequências, vai virar um caos a minha vida. Querido amigo, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Muitas pessoas olham para a vida de Davi e perguntam-se como é que na palavra de Deus, uma história tão triste como a história do pecado de Davi com Betseba pôde ser registada. Uma das razões pelas quais a história de Davi e de outros homens da Bíblia que foram pecadores e que tiveram as suas vidas restauradas e reformadas pelo perdão de Deus, uma das razões pelas quais essas histórias estão contadas na Bíblia é para que você e eu possamos ter a convicção de que se os pecados deles foram perdoados, nós também podemos ter os nossos pecados perdoados. Se as suas vidas foram reformadas e restauradas, a nossa vida também poderá ser reformada e restaurada. Talvez neste momento eu esteja a falar para alguém que está a sentir profundos sentimentos de culpa que lhe tiram o sono, que lhe mantêm a mente permanentemente angustiada. Querido amigo, liberte-se disso. Prezada amiga, confesse ao Senhor a sua culpa e verá que a paz que vai invadir o seu coração, dar-lhe a força, inclusive para enfrentar as consequências que vierem do seu pecado. Porque a Bíblia diz-nos, a respeito da vida de Davi, que este foi um homem segundo o coração de Deus. E sabem, esta afirmação que foi feita a respeito de Davi não foi feita no tempo em que ele era um jovenzinho, que não tinha cometido nenhum erro, nem nenhum pecado. Não, esta afirmação foi feita a respeito de Davi já no final da sua vida, depois que ele tinha, enfim, criado toda aquela situação lastimável com a esposa de Urias, Betseba. Isto para nós podermos entender que Deus não está a passar a mão por cima das sem-vergonhices do ser humano, mas que o perdão de Deus pode cobrir efetivamente os nossos pecados. Porque se existe uma coisa que Deus deseja, é limpar-nos do pecado. Porque é o pecado que nos separa de Deus, é o pecado que nos mantém longe do coração de Deus. Por esta razão,
Querido e prezado amigo, você e eu somos convidados a celebrar na nossa própria Páscoa. E a Páscoa aqui poderá ser em qualquer momento da nossa vida. A Páscoa para si pode ser hoje, querido amigo. Você pode hoje celebrar a libertação, a sua libertação da escravidão do pecado. Basta você se curvar diante do Senhor, pedindo perdão pelos seus erros, pedindo perdão pelos seus pecados, confessando ao Senhor que você tem sido um mau marido, que você tem sido um mau pai, que você tem sido uma pessoa de caráter desprezível. Mas Deus o vai abraçar, porque o que o Senhor vai olhar em você não são os seus pecados, mas o sangue de Cristo, que sem que você se desse conta foi colocado sobre você, e será esta a marca que vai torná-lo uma pessoa livre da penalidade do pecado, que é a morte. Você e eu conhecemos bem Romanos capítulo 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Isto quer dizer que Jesus pode ser para mim e para você hoje a nossa Páscoa. Está você desejoso de experimentar esta paz em Deus? Quer você experimentar esta alegria de estar em paz com o Senhor e não voltar novamente a perder noites de sono com sentimentos de culpa ou viver angustiado por causa de erros do passado? Isto está ao seu alcance, querido amigo. Está ao meu alcance também. Basta apenas nós fazermos uma oração ao Senhor e a paz poderá vir ao nosso coração. Mas eu gostaria de terminar esta meditação podendo ler para si aquilo que encontramos em 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. E ali o apóstolo Paulo, dirigindo-se aos crentes da igreja de Corinto, ele diz o seguinte, 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Querido amigo, Cristo é a sua Páscoa. Cristo é a minha Páscoa. Nós não precisamos viver mais escravos do pecado. Nós podemos hoje mesmo celebrar com entusiasmo e alegria a libertação da escravidão que Satanás quis indevidamente colocar sobre cada ser humano. Porquê? Porque Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que morreu por cada um de nós. Se os hebreus tinham a possibilidade de celebrar a sua Páscoa por antecipação, e ainda levaria cerca de 15 séculos até Jesus nascer e morrer neste mundo, nós hoje temos a legitimidade para celebrar a nossa Páscoa, porque Jesus efetivamente já morreu. Parte do plano da salvação já está cumprido. Satanás já foi derrotado na cruz do Calvário. E a única coisa que falta é Jesus completar, através da sua segunda vinda, o processo de redenção do ser humano. Você e eu podemos, neste momento, celebrar a nossa salvação, aguardando apenas o regresso de Jesus Cristo como o nosso Salvador, que um dia haverá de se manifestar no céu, nas nuvens do céu, vindo em direção a nós. Querido amigo, que Deus o abençoe, que o Senhor o fortaleça com esta certeza na sua vida também. É minha oração. Amém.